Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que vira e mexe aparece na vida de todo mundo, né? A inveja. Só que a abordagem aqui, baseada num estudo devocional, é um pouco diferente. A ideia não é tratar a inveja como um defeito, mas sim como uma emoção humana que dá para entender e o que é melhor, dá para lidar com ela. Existem estratégias bem práticas para isso. Vamos lá? E olha só que interessante. Para começar, esse estudo devocional já traz uma definição que é um soco no estômago, de tão direta. É de um provérbio africano. A inveja é a dor de ver o sucesso alheio. Nossa, é uma frase curta, mas que acerta em cheio, não é? Ela traduz perfeitamente aquele sentimento, aquele desconforto que às vezes bate quando a gente vê alguém se dando bem. E essa vai ser a base para nossa conversa. Então, partindo dessa ideia, o material já deixa bem claro uma coisa fundamental. Superar a inveja, bom, não é mágica, não tem atalho. É uma jornada mesmo, que vai exigir um compromisso pessoal, um esforço de verdade. É um processo, sabe? Uma transformação que acontece de dentro para fora. Beleza. Com isso em mente, o estudo divide o caminho em duas grandes partes. Vamos começar com a primeira, que é toda sobre estratégias de foco interno, ou seja, como é que a gente pode ajustar nossa mentalidade para atacar a inveja lá na raiz. E a primeira peça desse quebra-cabeça é o autoconhecimento. Então, a primeira orientação é essa: olhar para dentro. O estudo diz que o primeiro passo, o ponto de partida, é a gente reconhecer e dar valor às nossas próprias qualidades, aos nossos talentos, aquilo que a gente já conquistou. A lógica é simples: construir uma base forte de autovalorização para depois, só depois, se preocupar com o que está acontecendo lá fora. E para fortalecer essa ideia, o estudo traz uma base bíblica. A passagem de Jeremias é muito forte nisso. Ela reforça essa noção de que cada um tem um valor único, que já vem com a gente. A mensagem ali é que cada pessoa é única e valiosa desde o princípio. E quando a gente entende isso de verdade, a necessidade de ficar se comparando com os outros diminui bastante. Continuando nessa mesma linha, a segunda estratégia que o estudo propõe é praticar a autocompaixão. O que é isso? É basicamente ser mais gentil consigo e principalmente fugir daquela armadilha de ficar se comparando o tempo todo com todo mundo. Porque no fim das contas, é isso que alimenta a inveja, né? Olha, e essa passagem de Mateus é perfeita para ilustrar isso. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo, ele já parte do princípio de que precisa existir um amor próprio saudável, uma autovalorização. Segundo o que o estudo aponta, o jeito que a gente se relaciona com os outros é, na verdade, um espelho de como a gente se relaciona com a gente mesmo. A terceira estratégia interna é sobre uma mudança de foco. É bem simples, na verdade. Em vez de desperdiçar energia olhando o progresso dos outros, o estudo convida a gente a pegar essa mesma energia e direcionar para o nosso próprio desenvolvimento. Focar na nossa jornada, no nosso crescimento. E esse versículo de Provérbios, nossa, ele amarra essa ideia de um jeito incrível. Ele coloca a busca por sabedoria, por entendimento, como a grande prioridade. É como um chamado, sabe? Um chamado para investir na sua própria estrada, em vez de ficar parado olhando o mapa dos outros. Então, vamos só recapitular rapidinho essa primeira parte. As estratégias internas, segundo o estudo, são três. Primeiro, reconhecer o seu valor único. Segundo, praticar a autocompaixão, ou seja, parar de se comparar. E terceiro, focar no seu próprio progresso. Esses são os pilares para a gente construir uma mentalidade mais forte e mais saudável. Ok, agora que a gente já falou sobre a mudança de mentalidade, vamos para a parte 2, que é mais mão na massa. O estudo agora traz estratégias que são focadas em ação, em hábitos que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia. E a primeira estratégia de ação é essa aqui: cultivar uma conexão espiritual mais profunda. De acordo com o estudo, coisas como oração, meditação, um momento de reflexão, tudo isso nos fortalece por dentro para a gente conseguir resistir a emoções negativas, e a inveja é uma delas. E a passagem de Tiago que o estudo cita conecta isso de forma bem direta. A ideia de resistir e purificar o coração é mostrada como uma ação mesmo, uma coisa intencional que a gente faz para lutar contra esses sentimentos que machucam, como a inveja. Agora, a próxima estratégia que o estudo traz é talvez o antídoto mais poderoso de todos contra a inveja: praticar a gratidão. E é uma prática ativa mesmo. É uma escolha consciente de mudar o foco, sabe? É parar de olhar para o que está faltando e começar a enxergar e a valorizar tudo aquilo que a gente já tem. E essa instrução de Tessalonicenses é o ponto-chave aqui. A ideia de dar graças em todas as circunstâncias, o estudo mostra que isso não é só uma sugestão bonitinha.
É uma ferramenta de transformação de verdade. Uma ferramenta capaz de mudar a direção do nosso coração para o lado positivo. E quando isso acontece, o espaço para a inveja crescer, bom, ele simplesmente diminui. Bom, e para a gente ir fechando, o estudo reforça um ponto muito importante. Lidar com a inveja não é como cruzar uma linha de chegada e pronto, acabou. É um processo contínuo, é uma jornada, onde a gente precisa aplicar essas estratégias sempre. Mas o resultado dessa jornada vale a pena. O estudo deixa isso claro. Quando a gente coloca essas estratégias em prática, o que acontece é que a gente desenvolve uma perspectiva mais saudável, mais positiva. E isso melhora não só a relação com a gente mesmo, mas também com todo mundo à nossa volta. E para encerrar nossa análise, o estudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Qual é um pequeno passo, um passo concreto, que pode ser dado ainda hoje para começar a cultivar mais gratidão e menos inveja? É um convite para a gente começar agora. Fica aí a reflexão.